Muito bem, estamos aqui no quadro Trello e a primeira tarefa do nosso Product Backlog do Pegasus é modelar a frente de caixa, né? Lembrando que um dos principais objetivos neste momento aqui é nós utilizarmos um banco de dados local, tá? Então esse DER da frente de caixa ele vai ser separado do DER da retaguarda, tá? E nós vamos utilizá-lo a princípio para o PAF-SCF, mas depois a gente vai fazer um esquema aqui para nós ficarmos com um PDV que possa funcionar ou PAF, ou SAT, ou NFC, ou o MFE lá do Ceará, tá bom? Então nós vamos começar essa modelagem com as tabelas do PAF-SCF. E são essas tabelas que eu vou mostrar para você neste momento, né? Nós temos aqui dois itens na checklist. Primeiro, modelar tabelas do banco local, SQLite ou qualquer outro banco local que você possa utilizar, tá? E aqui no treinamento a gente vai usar o SQLite, né? E colocar as tabelas OLAP na retaguarda. O que são essas tabelas OLAP? Porque vai ter um momento que os dados dos caixas, eles têm que subir todos para a retaguarda, tá? Então essas tabelas que ficam na retaguarda, que vão armazenar os dados de todos os caixas, elas não têm relacionamentos, tá? Elas são tabelas do tipo OLAP sem relacionamentos, tá bom? Você pode dar uma olhada aí na internet o que significa OLAP versus OLTP, e aí você vai entender qual é a ideia aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar então mostrando para você as tabelas da frente de caixa ou do PDV relacionados ao PAF-SCF. Pronto, então antes de eu ir aqui para as tabelas do PAF, né, deixa eu mostrar para você que existe um ato COTEP, que é de junho de 2018, e este ato COTEP, ele substitui o ato COTEP de 9 de 2013, que era o último ato COTEP lá do PAF-SCF, tá? Se você acessar esse ato COTEP de 9 de 2013 aqui, ó, você vai ver que ele tem várias alterações, né? Um monte de alterações aí, tá? Esse aqui chegou para juntar todas essas alterações num ato COTEP, só que é este último aqui, tá bom? É o de 2018. E ele traz aqui as especificações de requisitos do PAF-SCF, tá? Então, quando você clica nesse link, ele abre um PDF aqui com a especificação de requisitos. Então, nós vamos atrás aqui de implementar o bloco 1, os blocos que forem obrigatórios, mas primariamente, né, prioritariamente, o bloco 1, tá? Aí dependendo do seu estado, vai ter estado que não vai usar o PAF de jeito nenhum, felizmente, né, porque esse PAF aqui é uma bomba prestes a explodir, né, já explodiu faz tempo, por isso que estão querendo se livrar dele, tá? Muitos estados nunca nem implementaram isso, mas alguns estados ainda continuam com o PAF, tá? Por isso que eu falei no começo que o maior objetivo aqui é focar no banco de dados local. Mesmo que tu não vá usar o PAF-SCF, né, você deve assistir a este treinamento, essa parte do treinamento, para você aprender essa parte aqui do banco de dados local, da sincronização, tá bom? A gente vai aproveitar o PAF para isso aí, tá? Aí detalhe, né? Esse ato COTEP é o ato COTEP geral, tá? Existem, né, dependendo do estado, eu vi que o estado de Minas, por exemplo, que não por acaso é o pai ou a mãe do PAF-SCF, né? Eles têm um ato COTEP próprio deles lá, tá? E aí eles fazem tipo uma comparação com esse ato COTEP aqui. O nosso item 2 é igual ao item 2 do outro ato COTEP. O item 3 não vale para o ato COTEP de lá. Enfim, eles tentam fazer uma espécie de sincronização com o ato COTEP deles e o ato COTEP geral, que é esse aqui, tá bom? A confusão foi tão grande que muitos estados acabaram saindo fora, né? E o próprio estado de Minas Gerais já está começando a adotar a NFC e certamente eles vão se livrar do PAF-SCF mais para frente, tá certo? Mas enfim, vamos lá. Esse então é o ato COTEP que nós vamos nos basear, tá? E lembrando, mais uma vez eu vou falar, o nosso objetivo principal aqui é aprender a fazer um banco de dados local, tá? Trabalhar com o PDV com o banco de dados local e realizar a sincronização com o banco de dados da retaguarda, tá certo? Muito bem, então com base nesses requisitos aqui, né, nós modelamos aqui as tabelas para o PAF-SCF.
tá? E parte dessa modelagem vai servir para os outros PDVs, tá bom? Para o PDV da NFCE, do SAT e da MFE, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom, colocar aqui para 80% para a gente enxergar melhor. E eu vou começar as minhas explicações em cima desse IDER através daqui, ó, da configuração, né? O PAF, né, ele ainda utiliza a impressora fiscal, tá? Sabemos que o SAT não utiliza a impressora fiscal, ele utiliza um aparelho, né, que esse aparelho é que faz a comunicação com a Secretaria da Fazenda, e você pode imprimir o cupom numa impressora qualquer, tá? A NFCE, nem isso, ela não usa nenhum aparelho, você simplesmente se comunica com a Cefaz, tá? Transmite a NFCE e emite o cupom numa impressora qualquer, é a melhor de todas as soluções, é essa daí, tá? E o MFE, lá o do Ceará, imitou o SAT de São Paulo e também tem um aparelho próprio, tá? Eles escolheram lá o fabricante deles para, enfim, criar um outro aparelho, muito parecido lá com o do SAT de São Paulo, mas com uns detalhezinhos diferentes, né, para que eles pudessem lá fabricar um aparelho diferente. Enfim, sei lá quais foram os motivos deles lá, né? O fato é que nós temos essas 4 soluções no nosso país, tá certo? Sendo que o PAF já está indo para escanteio, né? Com o tempo ele vai deixar de existir, tá? Então aqui na nossa modelagem, né, nós temos uma tabela, ó, ela é até meio que central, que é a tabela de configuração, tá? Eu iniciei todas as tabelas aqui da frente de caixa, né, do PDV, eu chamei esse modelo de Pegasus PDV. Se é Pegasus, se é Fênix, esse nome não importa muito, tá? Eu coloquei Pegasus PDV para identificar que nós estamos fazendo essa modelagem, esse IDER, dentro do Pegasus, que é a continuação do Fênix, né? Mas tudo isso aqui faz parte do TD-STRP 3.0, tá? Enfim, chamei o modelo de Pegasus PDV e todas as tabelas do PDV começam com SF, tá bom? Mesmo padrão que a gente utilizou, que nós utilizamos para os treinamentos anteriores do ERP, do TD-STRP. Então eu tenho essa tabela SF configuração. A tabela SF configuração, a descrição dela está aparecendo aqui, ó. Armazena as configurações do terminal de caixa. Esses dados podem ser importados da retaguarda ou armazenados diretamente no banco local através do sistema configurador. Você pode ter um sistema que você abre no terminal de caixa, né? E nesse sistema você configura o terminal de caixa, tá certo? Você pode também configurar todos os caixas ou ter uma configuração centralizada na retaguarda, daí você importa esses dados da retaguarda para cá, tá? E o que são essas configurações, né? Ela vai trazer a mensagem que vai sair no cupom, a porta que se comunica com o SF é a impressora fiscal, o IP do servidor, o IP do CITEF, se você estiver utilizando a comunicação com o TEF, tá certo? O tipo de TEF, se vai ser discado, se vai ser TEF dedicado, o título da tela do caixa, né? Quando abrir a tela do caixa vai aparecer qual o título lá em cima, você configura aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Caminho da imagem dos produtos, né? Então, onde é que você vai colocar as imagens dos produtos, tá? Elas vão ficar no banco de dados? Não, nós vamos programar aqui para que as imagens elas fiquem soltas no disco. Então, onde é que estão essas imagens? Você vai colocar aqui, tá? Caminho imagens marketing, pode ser que você, né, digamos que seja um computador grande, tá? Uma tela grande. Então, em determinado momento em que uma venda não esteja sendo realizada e essa tela esteja virada para os consumidores, você pode querer que apareça ali uma promoção, uma imagem promocional. Então, onde é que estão essas imagens promocionais? Você configura nesse campo aqui, tá? Cor das janelas internas, você pode de repente querer mudar, né, um template ou as cores das janelas internas, então você põe as cores aqui nesse campo, tá? Marketing ativo, ele vai ativar ou não esse esquema das imagens do marketing que é aparecendo quando o caixa estiver ocioso. CFOP do SF, CFOP da NF2, isso aqui eu vou tirar.
pois nós não vamos emitir ou permitir a emissão de notas manuais. Ah, mas aqui no meu estado tem nota manual, então você vai implementar por sua conta, tá certo? Nós não vamos colocar mais isso aqui no treinamento, emissão de notas manuais, que é a nota para o consumidor final, né? A sigla dela é NF2, nós não teremos isso aqui no treinamento, tá? Timeout do SF, intervalo do SF, são configurações que nós colocamos para nos comunicarmos com o emissor de cupom fiscal. Descrição do suprimento, descrição da sangria, qual é a descrição padrão que vai aparecer. Tipo de GP do TEF, tempo de espera do TEF, tempo de espera STS, número de vias do TEF, 2, 3, 1, quantidade de decimais para valor, tá? Então aqui é mais ou menos assim, mais ou menos não, é exatamente assim. Você vende carne, tá? Então, você quer que as quantidades, no caso de, as quantidades de casas decimais, no caso de quantidade, sejam 3, tá? Então, vai ser 1,325 kg, tá certo? É a quantidade de casas decimais para a quantidade, tá? E decimais no valor, aí é no valor da venda, tá? Então, são duas, né? Deu quanto? Deu R$ 20,25. Ou 3 casas decimais, no caso de postos de combustível, por exemplo, tá? Que nós não vamos tratar aqui, nós não vamos entrar em nichos específicos, tá? O nosso treinamento, o RP aqui vai ser para uma empresa genérica, tá bom? Ah, mas eu trabalho com posto de combustível, aí você vai implementar os itens para posto de combustível, tá certo? Bits por segundo é outro item que nós devemos colocar, dependendo do componente, da comunicação que nós vamos fazer com o SF. Quantidade máxima de cartões numa venda, na ocasião do pagamento. Pesquisa parte. Controla a pesquisa quando se utiliza o like como coringa, né? Que é para... o cara está pesquisando lá o produto, né? O produto não tem código de barra, por exemplo, tá? Daí você quer pesquisar lá por sapato. Aí vem todos os itens que tem sapato. É para pesquisar por parte ou é para pesquisar pelo nome do produto completo, tá? Então isso fica configurado também aqui nessa tabela. Laudo é o número do laudo do PAF-SF, quando você homologa, tá? Data de atualização do estoque. Aqui para verificar se é para pedir o CPF no momento de emitir o cupom. Tipo de integração. Como é que você vai fazer a integração com a retaguarda? Não tem integração, é via TXT, via XML, via JSON ou via replicação. O timer da integração. Aqui se você utiliza gaveta, então tem duas configurações aqui para gaveta. Quantidade máxima de parcelas, essas parcelas eu também vou tirar, nós não vamos controlar isso aqui. Imprimir parcela também não. Usa teclado reduzido, eu vou deixar aqui, mas eu não tenho como testar isso daqui, tá? São aqueles outros teclados que a galera costuma utilizar em terminais de PDV, tá? Eu vou deixar essa configuração aqui, mas nós não vamos testar isso no treinamento, tá bom? Permite lançar NF manual, vou tirar isso aqui também, porque nós não vamos ter a emissão de nota manual, tá? Então tá aí, essa é a SF configuração. Perceba que quando você for fazer a configuração, né, você vai selecionar alguns itens aqui, ó, a impressora, o caixa e a empresa, tá? Então, no terminal do caixa, né, nós temos que ter os dados da empresa lá, tá? Porque algumas obrigatoriedades do PAF-SF, quando nós vamos gerar alguns arquivos lá, tá? É necessário que nós tenhamos esses dados da empresa, do contador, tá? Então nós descemos isso da retaguarda para o banco de dados local, tá? Então essa tabela SF empresa, ela vai refletir as tabelas lá da retaguarda, empresa endereço, tá? Aquele grupinho de tabelas que envolve a empresa ali, empresa contato. Nós trazemos os dados dessas tabelas e colocamos nessa tabela empresa da frente de caixa do PDV, tá? A tabela SF contador, né, que lá na retaguarda herda de pessoa, né? Então muitos dos dados estão em pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa contato, pessoa endereço. Aqui nós colocamos tudo numa tabela só, tá? Então CPF do contador, CNPJ, nome, inscrição do CRC, telefone, logrador, número, enfim, todos os dados do contador estão nesta tabela aqui, tá bom? Muito bem. Daí nós temos aqui, ó, SF relatório gerencial. O que é essa tabela SF relatório gerencial? Toda vez que a gente emitir um relatório gerencial
nós vamos gravar aqui? Não, não é isso, tá bom? Existem alguns relatórios gerenciais que precisam ser emitidos no SF e quando você envia o comando para o SF, você tem que mandar o índice do relatório gerencial, tá? Então, esses aqui são os tipos de relatório gerencial que nós temos, ó, o relatório X, o meio de pagamento, DAV emitido, identificação do PAF, parâmetros de configuração e outros. Tá lá na especificação de requisitos do PAF, esses relatórios aqui, tá? Daí a gente armazena o índice. O relatório gerencial X, o índice dele é 10. Então a gente vai gravar aqui que é 10, tá? O relatório de meios de pagamento, o índice dele é 2. Então a gente grava aqui 2. Daí na hora que a gente for mandar o relatório gerencial para o SF, nós pegamos essa informação daqui. Porque pode ser que no SF seja 2, mas no lado, do caixa do lado, o meio de pagamento já tem sido configurado com 5, por exemplo, tá? Então no caixa do lado, nas tabelas de configuração, nós teríamos que colocar um 5 aqui no item meios de pagamento, tá bom? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, configuração do leitor serial. Tá? Nós deixamos aqui também, caso você queira utilizar, mas nós não vamos utilizar isso aqui no treinamento, tá? Então esses são dados que você tem que armazenar, caso você vá utilizar um leitor serial, tá bom? Mas não vai ser o nosso caso para o treinamento, no entanto eu vou deixar essa tabela aqui para aqueles que vão utilizar. Daí nós temos aqui a configuração da balança, eu também vou deixar essa tabela aqui, mas nós não vamos também testar isso daqui no treinamento, tá? Eu tenho uma balança aqui para realizar testes, então eu não vou testar se a balança está funcionando ou não, tá bom? Mas aqui, os dados que você precisa para armazenar a configuração da balança estão nessas tabelas aqui, né? Ou nessa tabela aqui, tá? Muito bem, daí vinculado aqui ainda à configuração, nós temos o caixa, que é onde nós cadastramos todos os caixas da empresa, tá? Observe o comentário aqui, ó. Armazena os dados dos terminais de caixa. Esses dados são importados da retaguarda, tá? Então a gente cadastra os caixas na retaguarda e desce essa informação através da sincronização, tá bom? Preste bastante atenção nessa questão dos comentários. Alguns dos dados aqui vêm da retaguarda, outros vão para a retaguarda, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, SF em impressora, onde nós armazenamos todos os SCFs, todas as impressoras fiscais que tem na empresa, tá? Então, olha, armazena os dados das impressoras, dados também, ó, importados da retaguarda. Você tem que armazenar isso daí na retaguarda, daí esses dados descem numa integração, tá? Então ele vai colocar o que aqui? Os dados da impressora, né? O número da impressora, o código dela, número de série, identificação, MC, que é a marca, MD, que é o modelo, VR, que é a versão de software básico, enfim, são dados da impressora fiscal, tá? Toda impressora fiscal tem esses dados aí, tá bom? Muito bem, então essa aqui, ó, é a parte de configuração, tá? Toda a parte de configuração está nessas tabelas aqui, tá? Parte dos dados descem da retaguarda, outra parte tem que ser configurada dependendo do caixa, tá? Muito bem. Vindo para o lado de cá, ó, e para cima, nós temos a parte do movimento, tá? Toda vez que um dia for iniciar, ou um turno for iniciar, um movimento deve ser iniciado, tá? Você pode ter vários movimentos durante o dia, ou apenas um movimento durante aquele dia, tá bom? Lembrando que no caso de um SF, né, a partir do momento que você tira uma redução Z, adeus, acabou o dia daquele SF, tá? Então, se o usuário, vamos dizer que a empresa ela tenha 2 turnos, tá? Então começa às 6 horas da manhã e vai até 10 da noite, tá bom? Evidentemente um só colaborador não vai trabalhar todo esse período, né? Vão ser, vamos dizer, 2 ou 3, tá? Então o cara lá ele vai iniciar um movimento, né? Daí esse movimento ele inicia com um relatório gerencial de início de movimento, tá bom? Ele, quando for finalizar o movimento, não tira a redução Z, né? Ele finaliza o movimento, tira o relatório gerencial, daí aquele colaborador que é o caixa, né? O operador do caixa, que está saindo naquele momento, ele presta contas, tá? Ele faz uma sangria, né? Daí ele pega todo aquele dinheiro, passa para o gerente, vai embora, entra um outro colaborador naquele mesmo terminal de caixa, no mesmo SCF, tá? Tira uma leitura X
e inicia um novo movimento, tá bom? Se esse segundo colaborador for ficar até o final do dia, né, o turno dele termina com o fechamento ou encerramento da loja, aí sim, esse colaborador emite uma redução Z no final do dia, tá certo? É assim que funciona o esquema da impressora fiscal, né? Tudo mais complicadinho com essa impressora fiscal, tá? Muito bem, então tá aqui. A tabela SF movimento, ela vai ter o quê? Ela vai ter aqui o ID da empresa. Esse turno aqui existia, mas eu tirei. Então a gente não vai ter mais essa questão do turno, tá bom? Vai ter o ID da empresa, o ID da impressora, o ID do operador, o ID do caixa e o ID do gerente supervisor. Por que é que o ID do gerente supervisor não está vermelho, ele está azul? É porque os dados do gerente supervisor vêm da mesma tabela do SF operador, tá? Então a gente seleciona da mesma tabela, eu coloquei aqui como um ID separado, tá? Mas ele é obrigatório, ele não pode ser nulo. Daí vem data da abertura, hora da abertura, data do fechamento, hora do fechamento e os totais, né? Total de suprimento, total de sangria, total de não fiscal, total da venda, do desconto, do acréscimo, total final, total recebido, total de troco, total cancelado e o status do movimento. Status esse que pode ser aberto, fechado ou fechado temporariamente, tá? Muito bem. Então veja que tem várias tabelas vinculadas ao movimento, né? Uma delas é o suprimento, ó. Então toda vez que você for emitir um suprimento, esse suprimento vai estar vinculado a um movimento que deve estar aberto, tá? O que você vai colocar no suprimento? A data e o valor, tá? Muito bem. Daí vem aqui a sangria. O que você vai colocar na sangria? A data e o valor, tá? É até interessante que aqui tem uma observação, tá? Observação. Vamos colocar aqui varchar 250. Observação, ok? E lá no suprimento, eu também vou colocar essa observação, tá bom? Observação, varchar 250, ou varcar, como dizem os americanos, irlandeses, enfim, a galera em inglês fala varcar, esse campo aí, tá? Muito bem. Ok, daí nós temos aqui o fechamento, né? Quando o cara ele vai encerrar o movimento, os dados de fechamento vêm para cá, ó, tá? Ele vai colocar o tipo de pagamento e o valor. Dinheiro, 5 mil. Cartão, 20 mil. Cheque, 1 milhão. E aí vai, tá bom? Muito bem. Observe sempre o comentário da tabela. Armazena os dados de fechamento de um movimento da frente de caixa. Esses dados devem ser exportados para a retaguarda, tá? Então, esses dados aqui de movimento, ó, todos eles vão subir para a retaguarda no momento da sincronização, tá? Muito bem. Daí nós temos aqui, ó, documentos emitidos. Bora ver o que é isso daqui. Documentos emitidos. Armazena os documentos que são emitidos durante o movimento. Então, aqui nós vamos ter data da emissão, hora da emissão, o tipo de documento. Quais são os tipos de documento? Leitura X, redução Z, relatório gerencial, cancelamento de cupom, leitura da memória fiscal, enfim, tá tudo aqui, ó. Todos os documentos que você pode emitir durante o movimento, tá? E aqui o CO é o contador de operação, tá? Ok, daí nós temos aqui recebimento não fiscal. Bora ver o que é que tem nessa tabela aqui, ó. Armazena os recebimentos que ocorrem via SF, mas que não tem natureza fiscal. Também deve ir para a retaguarda, tá? Quais são os campos que nós temos aqui? Data do recebimento, descrição do recebimento e o valor. Perfeito. Ok, tudo isso aí está vinculado ao movimento. Aí nós temos aqui, ó, o operador, né? Quando a gente vai abrir o movimento, nós temos que informar quem é o operador, né? Lembrando, né, que essas tabelas aqui, ó, empresa, quando a gente vai abrir o movimento, nós temos que informar qual é a empresa, tá? Temos que informar qual é o operador, que está mais aqui do lado. Temos que informar qual é o caixa, que está mais aqui do lado. E temos que informar qual é a impressora, que está aqui. Que é a impressora, tá? Vinculada ao movimento, tá bom?
Daí as demais tabelas que estão aparecendo aqui, ó, sangria, fechamento, recebimento não fiscal, suprimento, elas recebem o ID do movimento. Tá? Ó, veja, ID do movimento, ID do movimento, ID do movimento, ID do movimento. Tá? Operador ele vai ter que ser informado lá no movimento, tá bom? E o que é esse operador aqui, ó? Armazena os operadores de caixa. Tem relacionamento com a tabela de funcionários que vem do banco de dados principal, do banco da retaguarda, tá? Então essa tabela SF funcionário aqui, ó, ela vai descer da retaguarda e vai ser ajustada para frente de caixa, né? Porque lá na retaguarda nós temos a tabela colaborador, não é isso? E a tabela colaborador, ela está vinculada à pessoa, que está vinculada à pessoa jurídica, pessoa física, enfim. É um catatal de tabelas lá na retaguarda, né? Mas aqui, na frente de caixa, no PDV, nós temos que facilitar as coisas, tá? Então, quando nós descermos os dados lá da retaguarda, nós vamos adaptar esses dados, né? A gente já desce no formato adaptado para nós cadastrarmos aqui na tabela SF funcionário, tá? Então, a tabela SF funcionário, neste caso aqui da sincronização, o funcionário não é cadastrado direto no caixa, tá? Os dados descem da retaguarda, tá bom? Ok, então nós temos o funcionário, temos o operador, que é o funcionário, né? E com isso, ó, com o movimento em andamento e com os operadores e funcionários já cadastrados, é que nós começamos a vender. Para começar a vender, nós temos a tabela SF Venda Cabeçalho. É na tabela SF Venda Cabeçalho que nós vamos armazenar, isso mesmo, as vendas, né? Daí nessa tabela nós colocamos o ID do movimento, que é obrigatório. Daí você pode colocar o funcionário e o cliente, mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório você informar o funcionário ou o cliente na venda, tá? Ok. Daí nós temos o ID do DAV, o ID da pré-venda. Quando nós estivermos analisando os requisitos do PAF, nós vamos entender o que é essa pré-venda e o que é esse DAV, tá? Daí nós temos aqui o número de série do SF, aí vem CFOP, COO, CCF, data da venda, hora da venda, valor da venda, enfim, vem todos os valores, todos os itens, impostos, enfim, tudo o que precisa ser armazenado para essa venda, inclusive os dados do cliente, a gente coloca tudo aqui, tá? Se o cupom foi cancelado ou não. E esse hash do registro, né, que é um dos requisitos do PAF, todo registro que você armazena tem que ter um hash específico só para ele, tá? Muito bem. Esse é o cabeçalho da venda. Aí tem os itens da venda, que a gente chama de SF Venda Detalhe, tá? Então aqui no SF Venda Detalhe nós vamos vincular ao produto e ao cabeçalho da venda. E no detalhe nós colocamos o quê? O CFOP, o código de barra do produto, daí o contador fiscal, outro contador do CFOP, aliás do SF, a série do SF, o item do SF. Esse CCF é o contador de cupom fiscal e esse CO é o contador de ordem de operação, tá? Então vamos dizer, começou lá no 1 a contagem, tá? Então a primeira coisa que você fez na impressora foi uma leitura X. O CO da leitura X vai ser 1 e o CCF não existe porque não é um cupom fiscal. Daí você, depois da leitura X, emitiu um cupom fiscal. O CCF desse cupom fiscal vai ser 1 e o CO dele vai ser 2, porque ele veio depois da leitura X, tá? Daí você emitiu outra leitura X depois desse cupom fiscal. O CO dessa leitura X vai ser 3 e o CCF dela não existe, porque ela não é o cupom. E por aí vai, tá? São dois contadores diferentes. Daí vem a série do SF, item... o item da venda, no caso, é o item 1, é o item 2, é o item 3 daquela venda, né? A quantidade, o valor unitário, o valor total, total do item e por aí vai. Todos os dados que são necessários para um item de venda estará armazenado aqui no SF Venda Detalhe, tá certo? Isso daqui tem que subir para a retaguarda na integração, né? E é através dessa tabela que a gente gera um registro lá do PAF chamado R05, tá? Lá nos requisitos do PAF que estão aqui, ó, você vai ver que tem a geração de alguns registros, tá? Então R01 é a identificação do SF, R02 a relação de redução Z, R03 são os detalhes da redução Z, R04 é o cupom fiscal e R05, ó, é o detalhe do cupom fiscal. Então o R05, que é um arquivo, é parte de um arquivo que a gente tem que gerar para o PAF,
ele vai vir dessa tabela aqui, da venda detalhe. E o R04 vai vir da venda cabeçalho, tá? Muito bem. Toda vez que a gente fizer uma venda, nós temos que informar qual é o tipo de pagamento, ou quais são os tipos de pagamento, tá? Primeiramente, nós temos que ter uma relação dos tipos de pagamento, que vão estar armazenados nesta tabela aqui, ó. Código, descrição, se permite TEF ou não, se imprime vinculado ou não, se permite troco ou não, qual é o tipo de TEF, de GP do TEF, né? Se é TEF Dial, TecBan, Hyperlink, enfim, e se isso gera parcelas ou não, tá? Daí aqui, quando você fizer a venda, você vai dizer, essa venda foi feita com cartão, foi feita também com dinheiro. Era R$1.000, o cara pagou 500 em dinheiro, pagou 500 em cartão. Aqui são os totais do tipo de pagamento para aquela venda, tá? Então, nos totais do tipo de pagamento, o que é que a gente coloca? Nós colocamos o ID da venda e o ID do tipo de pagamento e aqui os dados do pagamento, daquele pagamento, né? A data da venda, a série do SF, CO, CCF, valor, NSU, se for uma venda no cartão, enfim, são dados necessários para armazenar nesse tipo de pagamento, inclusive porque nós vamos ter que gerar alguma coisa lá para o PAF, tá? E esses dados têm que estar armazenados, tá bom? Esses dados também sobem para a retaguarda, tá? Toda essa parte de movimentação tem que subir para a retaguarda, tá bom? Muito bem, daí ó, aqui na venda detalhe nós temos o produto vinculado, né? Então esse produto aqui, os dados desse produto serão cadastrados no PDV? Não, eles descem da retaguarda, tá? Então todos esses dados que estão aqui no produto, ó, são dados que vieram da retaguarda, tá certo? Muito bem. Vinculado ao produto nós temos a unidade de produto, que também desce da retaguarda através da integração, tá? Nós temos uma tabela produto-promoção, que também deve descer da retaguarda. Então, se nós não temos essa tabela ainda na retaguarda, nós temos que criá-la lá. E temos a ficha técnica. O que é a ficha técnica? A ficha técnica é quando um produto é criado através de outros produtos, tá? Por exemplo, numa confecção, né? A confecção ela vende calça jeans, tá? Então, o que é que tem no estoque dessa confecção? No estoque dessa confecção tem lá tecido, linha, botão, tá certo? Então, quando eu for montar a ficha técnica de uma calça jeans, eu vou colocar aqui 5 metros de tecido, 3 botões e um rolo de linha, sei lá, tá certo? Então, quando eu for gerar o estoque, toda vez que eu vender uma calça, eu tenho que baixar o estoque, ou que eu produzi uma calça, no caso, né? No caso aqui é a venda mesmo, eu tenho que baixar o estoque desses itens, tá? Por isso que tem que ter essa ficha técnica aqui, tá certo? Dependendo do nicho da empresa, essa tabela ficha técnica ela deve ser utilizada e ela é exigida no PAF, tá? Se nós não tivermos ainda essa tabela na retaguarda, nós vamos ter que criá-la agora, tá bom? Pois como você pode ver aqui nos comentários, ó, ela é importada do banco de dados principal, tá? Muito bem, e aqui nós terminamos a parte de movimentação, né? Então nós vimos ali a parte da configuração, vimos aqui a parte do movimento, a parte da venda, e aqui ó, nós temos algumas tabelas que estão soltas, né, por uma razão importante, tá? Essas duas tabelas aqui são tabelas de dados pré-existentes. IBPT é a tabela onde nós vamos armazenar os dados dos tributos, né? Então, já está disponível aí na internet, é só nós pegarmos os dados dessa tabela e alimentarmos essa nossa tabela com esses dados que estão disponíveis, tá? Então, os campos que tem aqui foram modelados de acordo com os dados que estão nessa tabela, que está na internet. CFLP também é uma tabela de dados pré-existentes, tá? Isso daqui deve descer da retaguarda, tá? Mesmo que a gente tiver cadastrado na retaguarda, a gente traz para cá, para o caixa, tá? Daí tem essas tabelas aqui, ó, que vão sendo preenchidas de acordo com a movimentação do caixa, tá? Então essa SFE3, o que é isso? Ó? Armazena os dados necessários para a geração do registro E3 do PAF. Registro tipo E3 qual é? Identificação do ECF que emitiu o documento, base para a atualização do estoque, tá? Então os campos que tem aqui nessa tabela,
eles foram colocados de acordo com a especificação de requisitos do PAF-SF, tá bom? Evidentemente, se você não for usar o PAF-SF, você vai ignorar todas essas tabelas aqui, tá? No entanto, você não vai ignorar as tabelas do lado de cá. A maioria dessas tabelas aqui, ó, a do movimento, a da venda e essa parte de configuração aqui, a maioria delas será aproveitada para um PDV que vai usar NFCE, para um PDV que vai usar o SAT, para um PDV que vai usar o MFE, tá? O que não vai ser aproveitado, no caso de um PDV que não vai usar o PAF, são essas tabelas aqui, ó, tá? Essas R01, R02 e essa daqui, SFE3, tá bom? Vamos ver essa log totais aqui. Log totais, ela vai armazenar os totais relacionados ao PAF também, de tipo de pagamento, de produto, o R01, o R02, o R03, tá? Então, também, se você não for utilizar o PAF, você não vai usar essa tabela aqui. Log importação armazena possíveis problemas que ocorreram durante a importação dos dados vindos da retaguarda. É utilizada por todo e qualquer PDV, seja ele PAF ou não, tá? Vamos ver o que é que tem dentro dela aqui em relação a campos. Ela tem a data da importação, a hora da importação, o erro, caso tenha acontecido algum erro, né? E aqui o registro que ocasionou o erro no momento da importação, tá? SF alíquotas. SF alíquotas armazena as alíquotas utilizadas na frente de caixa, dados importados do banco da retaguarda, também específico para o PAF-SF, tem a ver com a impressora fiscal, tá? Aí vem aqui R01, R02, R03, R06, R07. Nós acabamos de ver aqui o que é cada um desses, né? Ó. R01 e R02. R01 é a identificação do PAF. R02 e R03 tem a ver com a redução Z, o cabeçalho e o detalhe da redução Z, tá? R04 e R05 é a venda, o cabeçalho e o detalhe da venda, tá? R06 e R07 são os demais documentos emitidos pelo SF e os detalhes desses documentos, tá? Então, todas essas tabelas estão aqui, ó. R01, R02, R03. Mas cadê R04 e R05? R04 é a venda cabeçalho e R05 é a venda detalhe, tá? R06 e R07. Daí nós temos esse tal de Sintegra aqui, ó. Sintegra 60M, Sintegra 60A. Sintegra 60M representa o registro 60M do Sintegra. Dados devem ser exportados para a retaguarda. Os dados dessas duas tabelas vão ser gerados de acordo com a especificação de requisitos do Sintegra e do PAF, né? Porque o PAF, a pretensão dele era ser o sistema universo, né? Dentro do PAF você emite NFCE, você emite NFE, emite SAT, enfim, a pretensão dele era ser um ERP, ou sei lá, o sistema mundo, tá? E por isso mesmo que não deu certo, né? Porque começou a ficar muito complicado e a galera pulou fora. Enfim, essas tabelas aqui, Sintegra 60M e Sintegra 60A, vão armazenar esses registros do Sintegra para que seja necessário emitir um arquivo exigido pelo PAF-SF. Tranquilo então? Então essas são as tabelas da frente de caixa, com muitas delas específicas para o PAF-SF. De fato, as tabelas da forma como estão aqui neste momento, esse sistema está preparado para ser, para funcionar com o PAF-SF, tá? Ainda não está no jeito para funcionar com as outras três espécies de frente de caixa, né? Os outros três tipos lá, a MFE, o SAT e a NFCE, tá? Depois a gente faz as devidas adaptações para funcionar com esses caras aí também, tá bom? Mas como o nosso primeiro requisito aqui tem a ver com o PAF-SF, né? De fato tem a ver com o DER da frente de caixa, tá? Então o nosso primeiro passo é em direção ao PAF-SF, tá bom? Depois a gente vai adaptando para os demais, tá? Detalhe importante, né? Voltando aqui de novo, ó, o segundo item, ele informa que nós temos que modelar as tabelas OLAP no banco da retaguarda, tá? Então, no próximo vídeo, né, quando eu for lançar o próximo vídeo, eu vou mostrar para você quais são essas tabelas que vão ficar no banco da retaguarda para que ela receba os dados que estão vindo dos caixas, né, através da integração e que serão armazenados na retaguarda.
E eu também vou mostrar as tabelas que eu vou ter que colocar na retaguarda para que alguns dados desçam para os sistemas, né, que vão ficar na frente de caixa, tá certo? Esse DER, ele se encontra aí dentro da pasta DER artefatos, tá? O nome dele é este daqui, ó, Pegasus PDV. Você pode, se quiser, sincronizar esse cara, criar um novo banco de dados chamado PDV, Pegasus PDV, meu PDV, o nome que você quiser dar aí para o banco de dados, tá bom? No MySQL, só para ver ele sendo gerado no MySQL. Mas o nosso objetivo aqui é converter esse cara num banco SQLite, né? SQLite, tá? Como está informado aqui, ó. Modelar as tabelas do banco local SQLite, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Já que isso aqui está dentro do MySQL Workbench, como é que eu vou criar um banco SQLite? Eu vou mostrar para você como é que isso vai acontecer, mas não vai ser nesse vídeo aqui ainda, tá certo? Então, vou ficando por aqui, tá? Eu retorno depois, né, no outro vídeo, para mostrar as tabelas da retaguarda, né, para você ter a noção aí de como é que vai ser realizado essa sincronização entre o banco ou os bancos da frente de caixa e o banco da retaguarda, tá certo?